Então, oficialmente, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Mais essa noite abençoada. Pós-carnaval, né? Entre loucos, feridos e bêbados. Sobraram alguns. Salvaram-se. Salvaram-se todos, né, São Vicente? Então, vamos nos preparar para a gente dar início ao nosso estudo de hoje do Evangelho. Convido você agora a trazer o pensamento para o momento presente. Traga sua mente para o aqui, para o agora, para esse instante, para esse momento. Busque uma respiração mais profunda e tranquila. Enche o seu peito de ar e solta. Comece relaxando seus pés. Respire, calma e profundamente. Vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas, braços. Relaxa o seu quadril. Relaxe seu abdômen, seu peito. Relaxe toda a extensão da sua coluna, dos ombros, mantendo essa respiração mais profunda e tranquila. Vai descendo esse relaxamento ao longo dos seus braços, mãos. Relaxe cada dedo das suas mãos. Relaxe o seu pescoço e nuca. Talvez um leve movimento da cabeça que ajude a relaxar um pouco mais. Relaxe toda a extensão do seu rosto, seus olhos, pálpebras. Relaxe suas sobrancelhas, testa, o couro cabeludo. Respire. Enche o seu peito de ar e solte. E assim, com seu corpo um pouco mais relaxado agora, sua mente fica mais serena, mais leve e mais tranquila. E você começa a entrar em contato com a sua essência, com você mesmo, com você mesma. E nesse contato com o seu eu interior, você agradece, você traz o sentimento da gratidão. E você começa agradecendo por ter aberto os olhos pela manhã. Quantos dos nossos irmãos em humanidade não tiveram essa oportunidade hoje? O fato só de você ter aberto seus olhos pela manhã já é um grande motivo para agradecer. Você agradece. Agradece pelo seu pão de cada dia, pelo seu teto, pelo seu colchão. Agradeça. E através desse sentimento, entrando em contato com a sua essência, você acende aquela chama interior, aquela pequena chama que vem lá de dentro do seu coração, no fundo da sua alma, que é sua. Usando a gratidão, você faz com que essa chama vá aumentando e expandindo cada vez mais. Até que essa luz, que é sua, for que mais lhe agrada, possa ir expandindo, 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 até que ela envolva todo o seu corpo. Neste exato momento,
você se auto-ilumina. Você se auto-ilumina agora. E você continua expandindo essa luz além dos limites do seu corpo. Expandindo ela ao ponto de envolver todo o ambiente em que você se encontra. Como se você fosse um pequeno sol, uma mini estrela que aquece e ilumina tudo à sua volta. Nesse processo de autoiluminação, você se reequilibra, você se cura. E ao mesmo tempo, leva suas vibrações a um nível mais alto, que nos permite conectar uns aos outros e também aos nossos queridos amigos da espiritualidade, que sempre nos acompanham nos nossos estudos abençoados. Formando então uma linda corrente de luz, uma vibração mais alta, mais próxima do que é divino, para que possamos receber as intuições e as inspirações necessárias para o melhor entendimento do que vamos aprender nesta noite abençoada, nessa oportunidade que estamos tendo hoje. Assim, irradiando a sua luz, você talvez queira me acompanhar nesta oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira mais uma vez. Enche o seu peito de ar e solta. Você vai retornando para o seu corpo físico agora. Vai retomando a consciência dele, percebendo seus membros, percebendo o peso que ele faz sobre onde você está sentado ou sentada. E com essa respiração mais tranquila e profunda, você retomando a consciência do seu corpo, quando for confortável para você, você pode abrir os seus olhos. Muito bem. Agora estamos irradiados, estamos sintonizados, né, para retomar o nosso estudo. Até mais, Marcela. Bom, pessoal, Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 4 do Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o tema na qual nós estamos entendendo, estudando, sobre essa questão de múltiplas vidas, né? De nascer de novo, ou seja, da reencarnação. Logo no início, ele já cita, por exemplo, a questão do profeta Elias, que voltou como João. Depois a gente falando a diferença, depois continuando o estudo, depois do início do capítulo, falando sobre a questão da diferença entre reencarnação e ressurreição. Muitos povos antigos, até ele cita aqui, né, que os judeus acreditavam na reencarnação. E muitos povos, né, até ele fala que somente os saduceus, né, que era um povo muito materialista, né, uma seita que tinha na época, que eram, eles acreditavam somente no materialismo, no imediatismo. Então, o culto deles, o que eles pregavam era em cima das coisas materiais, dos prazeres materiais, né? Somente esse povo que não acreditava em nada além do corpo físico. Os judeus,
vários outros povos da época de Jesus, povos muito antigos, os egípcios, por exemplo, né, acreditavam tanto nessa questão da vida além da vida, né, além do corpo físico, que eles mumificavam, os reis mumificavam seus corpos, né, na esperança de retornar para os corpos. Então, essa ideia da ressurreição, ou seja, de você ressurgir, mas no mesmo corpo. Só que a ciência nos prova que é impossível um corpo que está deteriorando, né, desintegrando, voltar à vida, né? Porém, o espírito permanece, e o espírito volta e renasce, mas num novo corpo. Por isso, reencarnação, né? De voltar à carne, né? Então, a gente estudando essa questão da diferença de ressurreição para a reencarnação, que a ressurreição, na verdade, não existe. Tomando ao pé da letra da palavra, ressurreição não existe, né? O que existe é a reencarnação, que foi estudada mais tecnicamente pelo Espiritismo, nos explicando e trazendo também como base o que Jesus já nos trouxe lá na época dele, né? Explicando essa questão de que ninguém pode nascer de novo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então a gente vai continuar aqui no item número 5 desse capítulo 4 do Evangelho, tá? Se alguém estiver acompanhando com o Evangelho aí, o item número 5. Eu vou fazer a leitura aqui. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Interessante a visão mais limitada, né, das pessoas daquela época. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se o homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. E entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Isso está em São João, capítulo 3, versículos 1 a 12. Eu já poderia fazer uma análise aqui, para a gente conversar sobre essa passagem, esse diálogo entre Nicodemos e Jesus. Porém, Kardec já vai nos trazendo umas explicações bem claras. Eu vou dar seguimento à leitura para que a gente possa ter um entendimento mais claro a partir da visão de Kardec, certo? Então, eu vou continuar a leitura, agora no item 6, para depois a gente comentar. O pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra se encontra em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima, números 1, 2 e 3, aqui ele está falando das passagens que a gente já fez a leitura anteriormente, né? Que fala dessa questão de João Batista ser a reencarnação de Elias. Se essa crença tivesse sido um erro, né?
se essa que as pessoas diziam que será que Elias tinha voltado, e aí Jesus afirmou que ele já havia voltado, que era João, que já esteve entre vós, né? Então, se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso. Ele sancionou-a com toda a sua autoridade e colocou-a como princípio e como uma condição necessária. Quando diz, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insiste, ajuntando, nós não vos espanteis do que vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Continuando agora no item 7. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo trazia simplesmente, não renasce da água e do Espírito. Ao passo que, em certas traduções, a do Espírito se substituiu do Santo Espírito, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. Aqui ele está falando essa questão de traduções, que em algumas traduções colocou-se a palavra santo, Santo Espírito, que aí é a tendência de manipular as escrituras, interesse próprio de algumas pessoas, em específico, algumas religiões, né? Tem até uma nota aqui embaixo, no rodapé, nessa versão minha, que fala o seguinte: a tradição de Osterwald está conforme o texto primitivo. Ela traz, não renasce da água e do Espírito. A de Sassi diz, do Santo Espírito. A de Lamenais, do Espírito Santo. Olha como a coisa vai modificando, né? Bom, continuando aqui, eu preciso ler mais um item para a gente raciocinar em cima do que a gente viu até agora. O item 8 agora. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar a significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a Terra tinha saído das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. É assim que na Gênese está escrito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que o elemento árido apareça. Que as águas produzam os animais vivos, que nadem na água e os pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água torna-se o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. Neste sentido é que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação, aliás, será justificada por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. Então a gente leu aí 4 itens, 5, 6, 7 e 8, para a gente compreender essa passagem. Vamos lá. Primeiro ponto. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu, que era aquele grupo de pessoas que detinham conhecimento da época, né? Era como se fosse, de uma forma vulgar, para a gente entender, o alto clero da sociedade, entendeu? Era as pessoas que tinham conhecimento da religião, das ciências. Eles eram os sábios, os que ditavam os caminhos, eles que detinham o conhecimento, né?
esses fariseus. E ele era senador dos judeus. Então, ele fazia parte de autoridades da época, que se julgavam conhecedoras, não só das coisas religiosas, mas das coisas materiais. Porém, Nicodemos, a maioria dos fariseus eram muito assim, tupete, narizinho, sabe? Eles se achavam melhores mesmo que os outros por deter um conhecimento que a maioria da população não tinha. Então, eles se julgavam superiores. Só que Nicodemos, ele tinha uma certa humildade. E ele viu verdade em Jesus. O único dos fariseus que conseguiu enxergar nas ações do Cristo uma verdade. Porque os outros enxergavam como uma ameaça, né? Porque, pensa, chega o profeta prometido fazendo milagres e eles não tinham condição de fazer milagres nenhuma. E ele começa a colocar em xeque todo o conhecimento que os fariseus tinham, podendo arruinar os alicerces do poder que eles detinham sobre a sociedade. Porque era assim, era fariseus e romanos. Eles estavam em níveis iguais, eram forças diferentes na sociedade, porém em nível de poder igual. Assim, os romanos não dominavam os fariseus, nem os fariseus dominavam os romanos. Meio que um respeitava o outro, né? Em alguns momentos ali de liderança. Então, eles enxergaram em Jesus uma ameaça. Tanto é que delataram Jesus e fizeram uma articulação para que Jesus fosse criminalizado. Bom, isso agora não vem ao caso. Nicodemos era um pouco diferente. Nicodemos enxergou verdade em Jesus. Uma verdade que ele enxergou que ele não tinha alcançado. E ele era na época dele, né, ele era um dos mais respeitados entre os fariseus, um dos mais velhos. Ele era bem respeitado, né? Então, entendendo a superioridade de Jesus, quando ele falou aqui, né, que ele encontrou a noite com Jesus, é porque ele teve que encontrar as escondidas, porque os fariseus jamais iam aceitar que isso acontecesse. Ele poderia ser banido, né, da seita deles lá. Então, às escondidas, ele encontra com Jesus para questionar Jesus sobre esses ensinamentos, e principalmente sobre isso, essa questão da evolução, de ver o reino de Deus, não nascer de novo. Então, por isso aconteceu esse diálogo. E Nicodemos teve que Jesus não foi só uma vez. Tanto que teve um momento que Jesus chegou a convidar Nicodemos. Quando Jesus ia partir com os apóstolos dali de Israel, ele fez o convite para Nicodemos. E falou, estarei dia tal, no horário tal, no local tal. Se quiseres ir comigo, é só estar lá. E quando ele chegou lá, Nicodemos estava escondido, próximo do local marcado por Jesus. Jesus chegou, ouviu os apóstolos, procurou, olhou em volta para ver se achava Nicodemos, mas Nicodemos não apareceu. Jesus sabia que ele estava ali perto, mas ele não apareceu no encontro para ir com Jesus. Porém, ele deu umas moedas de ouro para ajudar na caminhada dos apóstolos. Ele se acovardou e ele ficou com os fariseus. Então, Nicodemos, na medida do possível, na medida do que ele conseguiu, ele quis sugar o conhecimento de Jesus. Ele quis aprender com Jesus, sabe? Dentro das limitações que ele tinha na época. Você ia falar alguma coisa? Não. Então, por isso essas conversas de Nicodemos com Jesus. Por isso ele questionando. E interessante a gente ver, né? Quando ele fala assim, mas pode um homem velho retornar para o ventre de sua mãe, né? Na visão limitada da época, achando que o nascer de novo era com o próprio corpo. Né? Ele não entendeu o que Jesus estava dizendo. E Jesus reafirmou que venha do Espírito, vou ler a frase aqui, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Para mostrar para ele que não era do mesmo corpo, né? Então, quando Jesus fala esse negócio de nascido da água e do Espírito, né? Só aquele que... Boa noite. Só aquele que nascer da água e do Espírito
esse termo água, como a gente viu Kardec explicando aqui, eles consideravam que todas as coisas materiais, que o planeta tinha surgido da água, que toda a vida presente na Terra produzia-se da água. Metaforicamente isso está certo, né? Literalmente não, mas metaforicamente tá, porque a gente depende da água, né? A vida no planeta realmente depende da água. Nosso corpo é 70% água, né? Mas eles tinham essa ideia de que tudo nascia da água. A vida material nascia da água. Então, quando Jesus falou, terá que nascer da água e do espírito, ele se referia à vida material, carne, corpo e espírito, alma, né? Dizendo que esse nascer de novo seria um novo corpo. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. E o espírito vós sois capazes de ouvir, mas não sabeis de onde ele vem e nem para onde ele vai. Qual a vida, minha reencarnação anterior, eu venho? Nem nós sabemos, né? A não ser que alguns dos nossos mentores falem alguma coisinha para nós, mas nós não sabemos. Nós temos o dom do esquecimento. E para onde vamos? Sabemos menos ainda. Porque para onde vamos é uma consequência do que a gente está plantando agora. Já que a gente está falando de reencarnação. Ninguém sabe para onde vai. Quando desencarnar, vai para as zonas umbralinas, vai para uma cidade espiritual, vai ser acolhido. Enfim, quem sabe? Ontem mesmo nós recebemos uma mensagem, durante a sessão de desobsessão, no final, chegou uma mensagem de um irmão nosso desencarnado que falou que fazia muita caridade na sua vida, né? Você lembra, Bano? Ele falando que ajudava, ele fazia muita questão de ajudar. E que ele achava que ele ia chegar no plano espiritual de uma forma diferente. Mas ele passou no hospital por anos para se recuperar. Mesmo fazendo a caridade. Então, vai saber do que veio antes, na vida pregressa dele, as expiações que ele ainda tem para corrigir. Né? Pode ser que nessa última reencarnação ele não cometeu tantos erros, mas provavelmente ele não conseguiu expiar todos eles. Então ele ainda estava adoecido quando desencarnou e precisou de auxílio. E passou por um momento difícil depois do desencarne. E aí tem uma outra questão também que é meio que tabu, né? Que fala-se assim, né? O conhecimento vulgar espírita acha que toda pessoa que suicida vai para o vale dos suicidas. Em teoria é assim, mas na prática não é assim. Essa questão de você ir para determinado lugar, você vai de acordo com a sua vibração, seu padrão vibratório, de acordo com o que você está sentindo e vivendo, a culpa que você carrega, os arrependimentos que você carrega, as dores que você continua levando, mesmo depois do desencarne. É isso que determina seu padrão vibratório, que vai te sintonizar no local para onde você vai. Às vezes, uma pessoa pode suicidar. A tendência é o sofrimento. Isso aí é inevitável, porque a pessoa ela atentou contra a própria vida. É o maior crime que existe. Então, assim, óbvio que ela vai sofrer. Agora, o tempo que ela vai sofrer, para onde exatamente ela vai, é difícil dizer, porque ela pode, num momento, rapidamente, se arrepender sinceramente daquele ato. E é o arrependimento sincero e verdadeiro que é a chave para que você receba ajuda no plano espiritual. Quando as equipes socorristas passam nas sombras umbralinas, que tem lá um monte de gente sofredor, por que eles escolhem um ou outro? Eles escolhem aquele que, de fato, de verdade, se arrependeu. Aquele que libertou seu coração do ódio, da vingança, do remorso, da angústia, da culpa. E se arrependeu de verdade, está pronto para receber conhecimento novo, novas informações, viver uma nova vida, sair daquele sofrimento. São esses que são resgatados. Então a gente não sabe para onde vai. Por isso Jesus falou, o Espírito não sabeis de onde vens
e não sabeis para onde vais. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Tem muito espírita que, por ser espírita, acha que porque estudou, porque tem conhecimento, vai chegar, vai desencarnar bonitinho, vai entrar nos portões de uma cidade espiritual maravilhosa, principalmente Nosso Lar, né? Porque por causa do filme, a maioria conhece Nosso Lar, e eu vou para o Nosso Lar, porque eu já conheço, estudei, eu li todas as obras de Kardec. Não. Você vai para onde você sintoniza de verdade, onde o seu coração estabelece o seu padrão real vibratório. É para esse lugar que você vai. Se tem culpa aí, se tem sofrimento, se tem ódio, acho que você não vai para um lugar muito agradável, não. Então é assim que acontece. Não sabemos de fato para onde vamos. Não temos noção, né? Agora, que Deus está pronto para nos auxiliar, nos ajudar, nos amparar a todo instante, isso é óbvio que sim. Mas essa ajuda recebemos dentro do nosso merecimento. Vai depender do nosso merecimento. Então, nessa conversa que Jesus teve com Nicodemos, ele explicou exatamente isso, que o que nasce do Espírito é do Espírito. Nós não temos o conhecimento de onde veio nem para onde vai. O que nasce do corpo é do corpo. É um novo corpo que surgirá para acolher esse Espírito, que não sabemos de onde vem, para que ele viva essa nova vida, para que ele aprenda essa nova vida, para que ele se lapide, para que ele expie os erros, para que ele enfrente as provas que a vida vai lhe colocar, para ele mesmo enxergar o quanto ele já se desenvolveu e o quanto ele precisa desenvolver, para que ele busque novos aprendizados e, de degrau em degrau, vida em vida, reencarnação em reencarnação, aos poucos, gradativamente, ele alcance estar do lado de Deus, um nível mais alto de evolução, né? Um passo a passo, degrau por degrau. Aí eu pergunto, o que na natureza não é assim? Isso para mim tem muita lógica, porque se você analisa a natureza, de uma semente pequenininha, uma simples sementinha, até a árvore que dá, centuplica essa semente, que dá vários frutos, quantos anos de desenvolvimento é necessário? Uma cidade se desenvolve do dia para a noite, uma planta cresce do dia para a noite, um fruto amadurece do dia para a noite, o clima muda de um ano para o outro, drasticamente numa região, é aos poucos, é gradativo. A natureza nos mostra que tudo é gradativo. E a evolução do espírito não seria diferente. Ele não seria criado simples, ignorante, e de repente, em uma reencarnação apenas, se tornaria puro. Quantas coisas ele precisa aprender, quantos desenvolvimentos morais e intelectuais, quantos conhecimentos são necessários para que o homem material se transforme no espírito iluminado. O quanto ainda temos que galgar, o quanto ainda temos que trabalhar, estudar, desenvolver, para pensar em chegar um pouquinho próximo do nível de Jesus. Uma reencarnação seria suficiente para isso? Não dá. É muita coisa, é muito desenvolvimento. É uma grandeza a nível divino, universal, que vai além dos mundos que a gente estudou aqui já na terça-feira, a questão do desenvolvimento dos mundos, né? Então, uma reencarnação, o que é? Um sopro. Perante a vida do espírito, uma reencarnação é um sopro. É um segundo na nossa vida material. Não é nada. Por mais que a gente fale assim, nossa, mas eu estou sofrendo tanto, ainda vou ter que passar por mais coisas. Isso aqui não é nada. Nada. Perante Deus. Perante a eternidade do Espírito. Então, precisamos de muitas oportunidades. Porque a gente vai errando menos, né? Se a gente já conseguisse acertar, o problema é que nem acertar a gente está ainda.
a gente só está errando menos. E aí a gente vai, quanto menos a gente vai errando, a gente vai subindo um degrauzinho. Vou errando menos, errando menos, errando menos, errando menos, até que chega um ponto que eu começo a acertar. Mas quando eu começo a acertar, já teve uma longa jornada. Quando a gente começa a acertar, a gente já está do nível de mundos de regeneração para frente. Está no mundo de regeneração, está no mundo feliz. É ali que a gente está começando a acertar. Até lá, a gente está errando menos. E expiando os erros que já cometemos. E tem gente que está cometendo mais erro. Em vez de expiar, consertar, está cometendo mais. E assim, através do nosso livre-arbítrio, a gente vai prolongando ou encurtando esse desenvolvimento, dependendo do que escolhemos para nós. A cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano e a cada reencarnação. Por isso Jesus disse, ninguém, e não falou alguns poucos, alguns raros, ele disse ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É necessário esse ciclo de vidas de aprendizado para o Espírito. Não dá para aprender a ser Deus em uma reencarnação só. Impossível. Alguma dúvida? Alguém quer comentar? Vocês estão tão caladinhos, gente. O que é isso? Isso é efeito carnaval? Interessante que você falou aí, a respeito da palavra reencarnação, ela existia, né, no início, só que ela foi retirada do Concílio de Nicéia de 325. Né, a Igreja Católica adotou a palavra ressurreição para poder fazer aqui no início, já era aquela questão de trazer as outras religiões para si, para dentro do Império Romano, que era a maneira que eles tinham de dominar e trazer os povos para si, colocando dogmas das religiões dentro da religião católica, nessa época já era romana, né? E voltando lá em Jesus, ele trabalhou isso, pessoal, para poder mudar a adequação da lei mosaica, que era basicamente o né? Isso. A lei de amor. Então ele começou a colocar isso, nos perdoar, né? Vamos nos amar, vamos entender o próximo. E trazendo também os primeiros comentários a respeito da reencarnação, né? Pregando dessa forma. E se a gente consegue ver na obra de Jesus, que ele sempre põe esse ensinamento assim, de amar o seu próximo a si mesmo, né? A Deus por todas as coisas, entendendo que você vai voltar outras vezes, colhendo aquilo que você plantou no passado, você vai se deparar com o que você fez e vai refazer e construir melhor. Isso, exatamente. E percebe que o problema, gente, a gente até falou isso aqui em algum estudo, o problema nunca é, porque tem gente que acha que determinada religião é ruim, determinada religião não presta, determinada religião é isso, é aquilo, as pessoas julgam as religiões. O problema não são as religiões. Toda religião é positiva. Toda religião, independente do nome que usa, se usa Deus, se usa Jeová, se usa extraterrestre, ou qualquer outro nome, toda religião, ela te faz entrar em contato com algo que está além de você. Toda religião, ela te faz entrar em contato com algo melhor, algo maior que você, independente de qual. A essência da religião é isso, é te colocar em contato através da sua crença, da sua mente, com algo que está além das suas próprias imperfeições. Então, assim, eu ouso dizer que toda religião é boa. O problema são os religiosos. Entendeu? O problema são os interesses dos religiosos. Percebe aqui, ó, nesse trechinho, ele falou de um problema na qual foi mudada a tradução com uma intenção específica de conduzir as pessoas a um entendimento que eles queriam, colocando a palavra santo antes do Espírito, que virou o Espírito Santo. E você falando aí da questão da reencarnação que estava nos textos que foram
retirados, modificados por ressurreição, por interesse dos religiosos da época, né? Então, a questão não são as religiões. Não tem nada de errado com as religiões. O problema são os religiosos. Porque os religiosos são seres humanos imperfeitos, que usam das escrituras, da sabedoria e do conhecimento para induzir as pessoas a seguirem no caminho que ele tem de interesse próprio. Quantas vezes, quantos exemplos a gente tem aí de pessoas que usam da igreja, qualquer que ela seja, para ficar rico financeiramente, ou para ganhar poder, ou para ganhar poder político. A época da Inquisição, por exemplo, olha como foi uma coisa assim absurda, né? De imposição, da igreja se impor, mas não era a igreja, não era a religião, era os religiosos querendo se impor no mundo, né? Estabelecer o seu poder absoluto do mundo, criando regras para que eles fossem intocáveis. E dominando através da lei mosaica, pelo medo. E aí, quando a gente fala isso, eu queria até fazer um adendo nessa sua fala, que foi corretíssimo. Porque às vezes a gente fala isso, né? Porque a lei mosaica, né? Que vem de Moisés, que era essa coisa de trazer o medo, né? Porque a lei de Moisés, ela vinha e impunha as regras pelo medo, né? Se você não fizer tal coisa, Deus vai te castigar. Tanto que tem gente que até hoje segue essa linha. Se você não fizer tal determinada coisa, não seguir tal regra, Deus vai te castigar. Moisés precisava usar esse argumento. Era a única linguagem que as pessoas da época entendiam. As pessoas daquela época não entendiam outra linguagem. Se Moisés falasse de amor, ele não seria ouvido, porque não se entendia o que era isso. Então ele precisava de uma linguagem forte, uma linguagem que as pessoas da época entendiam e absorviam. Então a linguagem do medo foi adequada naquele momento. Porque era necessário criar as regras, era necessário estabelecer limites, porque as sociedades estavam... Pensa bem, ele vai lá, liberta escravos do Egito. Eram escravos, ex-escravos, que viviam presos, açoitados o tempo todo, na base do medo. E eles, então, se veem livres, cara, samba do criador, eu vou fazer o que eu quero agora. Vou fazer o que eu quiser, agora eu sou livre. Só que aí, quando eles pensavam assim, aí começava os abusos a acontecer, né? Quando você acha que você tem liberdade de fazer o que você quer, e aí você esquece que o outro tem o direito dele. Você começa a invadir o direito do outro. Então começou a ter muitos problemas na comunidade ali na época. Foi onde Moisés trouxe a lei, os 10 mandamentos, para colocar ordem. Estava virando bagunça. E a linguagem era o medo. A linguagem que conseguia entender, que as pessoas conseguiam ouvir, era essa. Só que aí depois, quantos milhares de anos depois, vem Jesus para nos ensinar que o caminho verdadeiro é o amor. Que era necessário haver uma certa coerência, uma certa disciplina, era necessário estabelecer ali um respeito mútuo, uma convivência que pudesse ter limites para que se respeitássemos aos outros, mas que a verdadeira vida, o verdadeiro caminho era o do amor. Quando Jesus veio, a humanidade já estava pronta para ouvi-lo, porque ele foi preparando o terreno. Começando lá com Sócrates, 400 anos antes, quando Sócrates lançou suas primeiras visões, suas primeiras ideias, que foi assassinado por causa disso, né? Sócrates, assim como Jesus, Sócrates foi assassinado, ele foi condenado a tomar veneno porque ele estava instigando a sociedade contra os seus governantes, porque ele trazia ideias muito novas para a época, e ele foi o precursor do Cristo. Está aqui no começo do Evangelho, explica tudo isso. Então ele foi o precursor, então foi se preparando o terreno para a humanidade começar a se preparar e entender, quando Jesus viesse, pudesse ouvi-lo.
E quando ele disse amor, quando ele veio trazer esse evangelho, nessa boa nova, do caminho do amor, né, até que fala que quando ele disse essa palavra, estremeceu-se os 4 cantos do planeta Terra. E as pessoas estavam prontas para ouvir, e mesmo assim fizeram o que fizeram com ele. Né? Então, olha só, a história nos trazendo o entendimento desse processo. Né? Por que Jesus teve essa conversa com Nicodemos? De onde veio essa... Por que ele era, sendo uma liderança da época, foi procurar Jesus? Porque algo no coração dele tinha acendido, tinha entendido quem era de verdade Jesus. Que os outros enxergavam como ameaça, os colegas dele. Então ele queria entender. E mesmo assim, Jesus falando para ele, porque, claro, né, gente, Jesus usava a linguagem da época, né? Ele não podia falar. Como é que ele ia falar igual hoje? A gente fala em reencarnação, vida após a morte, espírito, né? A palavra espírito, como hoje nós entendemos, que o espiritismo entende com o que é um espírito. Naquela época, espírito era algo divino, né? Era algo sobrenatural, algo que vinha de Deus, né? Então, Jesus precisava falar na língua da época também, assim como Moisés falou na língua da época dele, Jesus precisava falar na linguagem da época dele também. Por isso tantas parábolas, por isso tantas metáforas, porque ele sabia que ele não estava falando só para aquele povo daquela época. Estava falando para a humanidade, ao longo do tempo, que viria depois para entender melhor, como ele mesmo prometeu, enviarei a vocês o Espírito da Verdade, que será o Consolador, e lhe explicará o que não foi explicado. E aí, anos depois, 1850 anos depois, surge o Espiritismo. E aí vem um Espírito nos trazer uma mensagem que se chama Espírito de Verdade, cumprindo a promessa que ele fez, de trazer o ensinamento, elucidar muitas coisas que ainda ele sabia que ia ficar meio que no ar, que as pessoas ainda não entenderam direito. E veio. E o Espiritismo está aí para nos trazer esse conhecimento. Né? Bom, e olha que bênção, a gente destrinchando uma fala para entender essa questão da reencarnação. A gente está pegando uma única conversa de Nicodemos com Jesus, para entender o processo que Jesus explicou da reencarnação, de uma forma metafórica, de uma forma na linguagem daquela época. Né? Para você ver, nascer da água e do Espírito. Se você levar o pé da letra, né? Cadê o seu Lula? Se você levar o pé da letra, você não vai... Como assim nascer da água? A água, para eles, era a fonte criadora da vida na matéria. Né? Por isso ele nos traz. Por isso eu tive que ler todos esses itens para a gente compreender essa conversa aqui. Lá em Gênesis vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso. No princípio eram as águas, né? E se você pegar a lei de Darwin, fala da criação da vida na Terra, tudo começou na água, né? Porque depois de várias mudanças no clima do planeta, né, que era pura lava, fogo, depois que começou a surgir com o hidrogênio e o oxigênio se combinando, começou a formar água, os primeiros seres que surgiram vivos, materiais, foram na água, as primeiras células, né, os seres unicelulares surgiram na água. Por isso em Gênesis está falando, os espíritos flutuava sobre a água, porque ali estava surgindo as primeiras formas de vida primitiva da Terra. Olha aí, como a ciência começa a encaixar, né, com as escrituras. Muito legal. Quando a gente fala aí das religiões, né, algo que eu fico pensando, eu também tenho a mesma percepção que você. A religião sempre é algo bem-vindo, sempre é algo bom, porque estamos nos conectando com o divino, né? Uhum. Embora tenha os religiosos que conduzem ela com as falhas do ser humano. Mas eu acredito muito também que nós todos fomos dotados de inteligência com livre-arbítrio. Então, eu acredito que a pessoa
por si só, com a sua evolução, ela vai conseguir enxergar aquilo que ela está colhendo da religião e filtrar, né? Exato. Ela vai ter de bom o que aquilo ali teve de interferência do ser humano. Exatamente. Eu acho que é interessante falar sobre isso, porque a gente vê muitos julgamentos, né? Falando de religiões, falando de condições. Na verdade, eu acho que todas são importantes, né? Desde o momento que a pessoa busca uma religião para se conectar com algo superior a nós, isso aí já é um passo. Né? Exatamente. Eu sei de... Vocês devem ouvir falar também. Eu já ouvi falar de inúmeros evangélicos, por exemplo, né? Daquela parte ali do protestantismo, essa religião, que as pessoas estavam num caminho de perdição. E aí eles encontraram na religião, no protestantismo, no evangélico ali, eles se confortaram, eles mudaram de rumo, consertaram suas vidas. Então, é isso. A religião, qualquer que seja, é boa. Por isso que o Espiritismo não condena nenhuma. O Espiritismo não condena nenhuma religião. Respeita todas. Porque todas vai levar o ser humano a algo que está além dele. Vai fazer ele se conectar com algo superior a ele. Independente do nome que lhe é dado. O problema é isso. O problema é que o ser humano, por ser imperfeito, vai acabar direcionando ali, induzindo por interesse próprio. Né? Em nome do egoísmo e do orgulho. Segundo o Evangelho, as grandes chagas, maiores chagas da humanidade. O problema é o ser humano. E isso que você falou é muito certo, porque vamos supor que eu entro numa seita religiosa que me induz a fazer algo errado porque o fulano queria ser beneficiado com aquilo. De alguma forma, aquilo vai me beneficiar também, porque vai me tirar de um estilo de vida que provavelmente não estava bom para mim. Mas aí, de repente, eu vou amadurecendo e vai chegar num ponto que eu vou enxergar. Opa, aquela pessoa não era tão boa assim, ela estava me manipulando. E aí eu vou sair das garras da manipulação. Mas, mesmo sendo manipulado, eu fui ajudado, percebe? Olha o mal que vem para bem. Mesmo passando na mão de quem quer manipular, induzir, explorar, a pessoa acaba sendo ajudada e ela acaba amadurecendo e enxergando que aquilo não é bom mais para ela. Mas foi aquilo que tirou ela de um caminho que poderia ser o caminho de uma perdição, de muito sofrimento. É quase tudo, nada, se a gente pensar assim, gente, nada é 100%. Aí a gente entende. Aí a gente entende, o Deus escreve certo por linhas tortas. Porque ele nos permite escolher. E por nos dar obrigatoriamente a consequência das nossas escolhas, a gente aprende e amadurece. Ah, você quer ir por aqui? Esse caminho está cheio de jacaré, de leão, de onça. Você vai por aqui? Vai. Pode ir. Só que você vai aprender a se defender de todos eles. Entende? E é para o seu bem, sempre para o seu bem. Né? Quebrando a lei mosaica, que era para o mal, que era o castigo. Não tem nada de castigo. Nada disso. O pessoal da internet está caladinho aí. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Para a gente encerrar? Não, tá tudo certo. Vou falar um negócio... O carnaval faz estrago, né? O pessoal tá tudo quietinho. O carnaval aqui, ué, se chama Yuri, tocando dia pela noite. É. Imagino, viu? Aí tem trabalho, hein, Selma? Vixe, Maria, tem tá feio aqui, viu? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas graças a Deus. É trabalho, mas é muito amor também, né, Selma? Nossa, eu falei que é um trabalho gostoso, né? Com muito amor. Nossa Senhora. Amanhã eu já estou completando um mês já. Já? Nossa. Já um mês. Passa rápido, né? Passa. Bom demais. É bom demais. Deixa eu só marcar meu evangelho aqui antes que eu esqueça, para a gente poder encerrar. Então, eu convido vocês a partir de agora a gente levar o nosso pensamento novamente. Aquela respiração mais profunda, tranquila. Enche o seu peito de ar e solte.
Vamos nos reconectar àquela luz que nós acendemos logo no início desse estudo de hoje, nos conectando naquela corrente de luz com a espiritualidade, acendendo novamente nossas luzes. Respire. E vamos agradecer por mais esse momento maravilhoso que tivemos essa noite. Compartilhar um conhecimento tão importante que Jesus veio nos ensinar sobre a nossa própria evolução através das nossas inúmeras vidas. E possamos todas as vezes que a raiva, a impaciência tomar conta de nós, expandirmos a nossa mente nesse conceito das múltiplas vidas, entendendo que essa é apenas um pequeno escopo, um pequeno momento da nossa existência. E justamente por isso, vai passar. E vai passar muito rápido. Perante a nossa eternidade de espíritos, é muito rápido. Sempre que vier alguma inconformação, uma chateação, uma impaciência, possamos buscar essa elevação de pensamento, entendendo que essa vida é muito rápida. E isso que estamos vivendo, essa impaciência, momento de raiva, irritação, não é nada perante a nossa evolução espiritual. Não vale a pena perder tempo e energia com isso. Isso vai nos conectar cada vez mais aos grandes, os nossos mentores, o exército de Jesus, ao próprio Jesus e a Deus. E é justamente por isso, por tomarmos essa consciência da nossa grandeza eterna e divina, é que agradecemos agora por entender esse princípio. Entender ao mesmo tempo a nossa pequenez e o quão grande poderemos ser um dia, seguindo os passos de Jesus, utilizando da ferramenta do amor para alcançar através da nossa jornada espiritual proximidade com Deus. Então, agradeçamos agora, fundo do coração, e irradiamos agora essas luzes que são nossas, fazendo reformar essa linda corrente de luz e de amor e gratidão. E através dessa corrente de luz, possamos usar uma outra força muito importante que temos em nós, que é a vontade. E usar da vontade para elevar essas luzes para o alto, no firmamento, para que os nossos guardiões do planeta, fazem parte do exército de Jesus, recebam essas luzes, que as irmãs de Maria, essas devotadas, trabalhadoras do bem e do amor, também recebam nossas luzes, direcionadas através da vontade, e que eles, recebendo essas luzes, possam potencializá-las, colocando também o seu amor, a sua própria luz, devolvendo para o planeta Terra em forma de chuva de luzes, de bênçãos, para cada canto do nosso planeta, levando conforto e esperança a cada um dos nossos irmãos em humanidade, especialmente os nossos irmãos vítimas daquele terremoto, ou milhares e milhares de vidas, claro que dentro do plano divino, mas que essas almas, esses espíritos, sejam confortados por essa vida.
Os nossos irmãos vítimas das inundações, nossos irmãos vítimas das doenças, os nossos irmãos vítimas da pandemia que ainda assola o planeta, a pandemia da depressão. Que essas chuvas de luzes de bênção sejam gotas de esperanças nessa costa. E em especial, rogamos mais praticamente a esses nomes da nossa lista. David de Paula, Antônio Alfredo Teixeira Mendes, Josefina Staciarini, Sandra Maria, Jefferson Matheus Júnior, Tônia Regina dos Santos, Terezinha Rosa dos Santos, Generosa Barcelos, Maria Jaciara de Souza Lima, Reni Almeida Rodrigues, Eds Lucas Alves de Freitas, Justo de Souza Almeida Júnior, Pamela Cristina Almeida Leal, Paulo Matos, Vete de Souza Matos, Michele Araújo de Faria Goulart, Vicente Tomé, Sara Rios, Renata Castanheira Mendes, Vilma Leandro Santos, a nossa irmã, meu filho Ítalo Luiz Leandro Brandão, Luiz Otávio Leandro Brandão, Miguel Abraão Cheirinho Júnior, Odete Leal, Araújo Costa, Jaime Eisen, Éder Nunes de Souza, Gina de Souza Costa Teixeira, Helena Fadim, Leide Maria da Silva Assunção, Pedro Barcelos Filho, Lígia de Souza Pinto Guimarães, Carmelitano Veríssimo dos Santos, Valdir Leandro dos Santos, Maria Estelina Farias dos Santos, Manuela Azambu de Oliveira Diniz, Eurípides Antônio, João Pedro dos Campos, Davi Suca, os nossos irmãos desencarnados, José Casimiro de Oliveira, Divina Rita Camila, Douglas Oliveira Gonçalves, Edivaldo Rosa dos Santos, Ana Vitória Fragoso Caldeira, Vitor Tito Rios, Luciana Correia, Laura Pérez dos Santos Jesus, Ângela Cardoso, Carlos Alberto de Souza, Maria Rosa de Jesus, Joaquim Francisco de Carvalho, Francisco de Carvalho Neto, Edésio Martins, Carlos Alberto Alves de Freitas, Francisco Rodrigues de Souza, Pedro Arthur Vitoriano Lima, Sandro Raimundo Costa, Agnaldo Veríssimos dos Santos, José Fernando de Andrade, e o nosso irmão Nelson Gouveia. Meu Deus, os desígnios são impenetráveis, e acreditar em vossa sabedoria, dever afligir todos esses nossos irmãos pela doença, lançai-nos, vos suplicamos, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos, e dignai-vos por-lhes no fim. Bons Espíritos, Ministro do Todo-Poderoso, fecundai-nos, vos pedimos o nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos a fim de que vão derramar um bálsamo salutar sobre suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam fruto das suas próprias, que é o verdadeiro aprendizado. E que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará. De um jeito ou de outro, isso vai passar. Meu Senhor, que é sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Falo de amor que me conduz nessa vida em que me agasalho. Enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dá-lhe forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu Deus. Compadeça-se de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês, pela presença, pela companhia, pela oportunidade que deu. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês. E nesse momento agora, quem quiser continuar conosco aqui, a gente vai fazer a nossa leitura das psicografias. Quem que quer vir primeiro? Pode ser. Então vem.
Nossa, agora tá alto, né? Tem jeito de sentar. Vamos lá. A distância, às vezes, no fundo do coração, mas muitas das vezes também é necessário um tempo só para refletir. Tudo na vida de encarnados tem um começo, meio e fim. Não apavore com situações corriqueiras, que são jogadas ao seu caminho por meio de provação. Não se castigue tanto. Aí fez uma florzinha. Não sei se vai dar para ver, não. Um dia visitei você, mamãe, e a senhora ficou mais triste. Entenda que o meu tempo aqui nessa era. Meu tempo aqui era só isso. Meu tempo aqui era só esse. Te amarei para sempre, Gabriel. Aí fez outro desenho. Alguém conhece? Gabriel, desencarnado, criança. Aí teve mais esses dois desenhos aqui. Quem não escreveu nada, não. Esse aqui assinou como Adolfo e essa daqui Ana Laura. Adolfo. Técnicas. Não, ficou bom. Ficou bom. E Ana Laura. Né? Pronto, acabou mesmo. Nossa. Pronto. Porque o outro desenho que eu fiz foi específico para alguém. Alguém mais? Vocês querem? Próximo. Pode ir. As moças. Precisa brigar, não, gente. Boa noite, gente. Hoje foi só um, grande, mas só um. O clamor enviado à espiritualidade frequentemente advém do sofrimento e da dor originada de escolhas infelizes, mas também de acontecimentos nem sempre explicados pelo que se conhece na materialidade. Olhai, porém, vossas escolhas em vida e espírito, que encontrarão as devidas respostas. Contudo, ouvimos e amparamos, como nos é permitido, clamores que conduzem fé e esperança de seus respectivos espíritos de origem. O amparo enviado da espiritualidade só é permitido diante da sinceridade do coração sofredor. As experiências contidas na dor são imensuráveis, portanto, não há motivo de revolta caso o sofrimento permaneça, por algum tempo. Só estará presente enquanto lhe for útil. Na esperança de uma vida feliz, muitos se esquecem ou não se preocupam a tomar conhecimento de que a verdadeira felicidade advém de caminhos didáticos, onde o conhecimento é compreendido e, por conseguinte, verdadeiramente aplicado. Não deixes para trás a dor que lhe é uma lição, muito menos a ferida que, na verdade, é o remédio para as imperfeições da alma. Jesus nos ensinou esta máxima: o corpo é um instrumento, use-o com sabedoria para a necessária elevação do espírito, que é o que realmente vive na eternidade. Benevolentemente, as lições da vida estão as necessárias inquietações do corpo. Não entendas, porém, que a dor auto-infligida tem o mesmo efeito. Esta sim afeta e perturba não só o perispírito, mas também o espírito. Provocar o próprio sofrimento é o exemplo mais claro de ingratidão à lei divina. É desperdiçar a oportunidade e os instrumentos necessários à evolução, cuide do que lhe foi proporcionado para o caminhar na estrada da vida, com gratidão ao nosso Criador, que tanto nos ama e tanto nos coloca nas melhores direções com todas as ferramentas que precisamos. Cuidai do corpo, cuidai do espírito e segui rumo ao conhecimento. O caminho trará maravilhas incalculáveis.
ao crescimento que tanto necessitam. Sintam-se tão amados como são, tão amparados quanto necessitam e tão fortes como a vida ensinou a ser. Fé e esperança sempre sejam seus guias, de luz em qualquer pedaço, coberto pelas trevas, que nada mais são do que sua própria incredulidade. A neblina se dissipará a olhos vistos diante dessa luz que basta querer para que se acenda. A luz do Senhor alimente vossas energias tão necessitadas e que nosso Senhor Jesus Cristo nos ampare a todos diante das nossas necessidades tão frequentes. Uau. Não assinou, não? Não. Próximo. Boa noite a todos. Me perdoe a máscara, mas é porque posso alérgico, tá ruim. Não deixe que os obstáculos da vida lhe imponham desânimo para lutar pelo que acredita. Seja racional perante suas lutas e deixe a emoção brilhar apenas no labor do dia a dia. A vida aqui na Terra é para crescimento e evolução espiritual. Portanto, faça do tempo que lhe foi concebido um instrumento para conhecimento e abnegação, mas também de paz e amor. B. Bernardes. E tem um desenho. Nosso amigo, né? É. Ó, que chique. É nessa posição? É. Lindo. Foi lindo. Quem quiser, eu dou. Léo, você não trouxe, não? Boa noite aos presentes, encarnados e desencarnados. Virtualmente presente. Só uma observação, antes de começar a leitura, porque foi pedido lá em forma de intuição. Nós inauguramos a biblioteca do centro, né? Agora ela é exposta ali na parte, aqui bem no início, bem na entrada da casa. Quem tiver livros, quiserem doar aqui para casa, livros espíritas, livros de autoconhecimento, são muito bem-vindos, viu? E quem quiser também pegar emprestado, ali tem bastante coisa legal, tem bastante coisa bacana. Então, fica aí o recado, tá? Eu vou mudar a ordem. Vou começar com o Silas, porque o Silas hoje ele foi sucinto. Silas escreveu: hoje só vou deixar o autógrafo. Silas. Hoje o Silas não quis, não. Você estava de ressaca? O Silas estava só o pó. Berlim, 1945. Alvejados por armamentos soviéticos, minha família escondia-se em bunker oficial. Com aquele cheiro de carne queimada, pólvora e gritos de dor, a capital do Terceiro Reich via-se invadida em diferentes frentes. Ouvíamos amontoados de soldados, detonações de explosivos e minas, comandos em diferentes línguas e, claro, o recuo de tropas nacionalistas. Éramos reféns de nossa própria ideia de carnificina. Sobrevivemos aos desarranjos da Segunda Guerra, mas o nosso mental nunca mais foi o mesmo. Vizinhos foram encaminhados a campos de extermínios, parentes morreram na invasão à União Soviética, amigos de escola nunca mais apareceram nas listas de chamadas. Desencarnei meses após a construção do Muro de Berlim, mas minha vida foi carregada de dores e melancolias. Vivenciei a experiência da erraticidade por décadas, ainda com medo de bombas ou tiros. Retornarei em menos de 5 anos ao rearranjo terreno, após anos de trabalhos e estudos no plano espiritual.
Missão longa e totalmente voltada a estudos da mente humana. Realizei no Hospital Fraterno pequeno estágio em terapia cognitiva e alinhamento vibracional. Venho para ajudar traumatizados. De um paciente com estresse pós-traumático. Edgar. Edgar, vem aí. Agora tem uma aqui, ela é pública, claro, mas ela é muito interessante para nós aqui, trabalhadores da casa. Eu achei bem interessante. A anamnese das primeiras impressões. Eu acredito que isso vai ter continuidade em algum momento aí. Clinicamente, em tempos modernos, o médico observa as queixas do paciente com atenção, a fim de que, em processo dedutivo, possa tentar iniciar o processo de fechamento do diagnóstico daquele paciente em questão. Em tempos dos quais ressonâncias e tomografias exortam-se como importantes métodos de checagem orgânica, para fins perispirituais e psicológicos, o bom direcionamento na conduta das sensações do paciente são fundamentais para a observância de processos obsessivos, impulsivos, compulsivos, de desajustes emocionais e também de simbiose espírito-orgânica. Por isso, após o passe magnético, em situações em que seja necessário o aconselhamento fraterno, fundamental é a observância de alguns fatores. Eilos. Aí agora são tópicos só para a gente observar, né? 1. Existência próxima ou remota de situações causadoras de estresse emocional. 2. Existência/inexistência de culto no lar. 3. Histórico médico e psíquico do paciente. 4. Existência de conflito existencial a respeito de situações que causem desconforto emocional. 5. Sinais e ou comportamentos abusivos em relação a parceiros ou ascendentes e descendentes. 6. Sinais e ou comportamentos anelados a vícios diversos, fumo, bebida, necessidades constantes de escapes, raiva não direcionada, compulsão consumerista, ócio constante. 7. Sinais e ou comportamentos depressivos. 8. Retórica sem sentido ou focada nos erros dos outros. Manipulação de contexto ou visualização de si como super-herói e o próximo como vilão. 9. Dieta e transtornos alimentares. 10. Autodestruição de si e elevação de entes próximos, causando verticalização na relação emocional e afetiva com aqueles que o rodeiam. 10. Sinais claros de ansiedade externados por movimentos nas mãos, pés, olhos e cabelos. 11. Dissertação de exposição fática, fantasiosa ou improvável. 12. Outras situações que causem constrangimento naquele. 13. Questionamentos sobre atualização de exames preventivos contra doenças incapacitantes. 14. Histórico de fenômenos mediúnicos reportados. Após a colheita dessas informações, eu vou ficar uma semana com você. Após a colheita dessas informações, o médium conselheiro poderá esforçar-se em melhor auxiliar o sofredor, de tal sorte que, a depender do caso, novas visitas ao grupo espírita serão necessárias. A anamnese bem constituída representa processo indutor a melhor diagnóstico in loco. A evolução das ciências determinou melhor precisão nos exames de imagem. Entretanto, criou enorme distanciamento entre as situações vividas pelo paciente e o diálogo com o médico da Terra. Antibióticos prescritos de modo ascendente a infantes que nem sabem escrever o nome representa o fim do tratamento educativo, pautado em mudanças simples de hábitos alimentares ou de espaços contempladores de componentes alérgicos.
O diálogo instrutivo e a contemplação de situações, risco, determinam a melhor análise emocional do indivíduo. O esgoto só continuará seu caminho se os canos não estiverem entupidos com traumas kármicos ou vivenciados neste tempo. John Isaac, neurocientista e psicoterapeuta do Hospital Fraterno. Nossa. Nada mais, nada menos, ele está falando de uma triagem. Isso aí foi crescendo. Depois podia digitar isso aí. Vamos ter que como meio que um parâmetro de tratamento. A gente faz, na psicologia, a gente faz uma entrevista chamada anamnese. A anamnese é uma coleta de informações, né? Exato. Esse diálogo. Pessoal, boa noite. Boa noite. Ó, lá dentro tive uma intuição, até passei para a Cris, foi pedido assim, que a gente leia primeiro para depois mostrar os desenhos, para vocês entenderem o sentido do desenho, tá certo? Essa mensagem aqui, eu comecei a fazer, mas não foi eu que terminei. Eu comecei a fazer, eu queria fazer o agradecimento à equipe espiritual, mas não foi eu que terminei. É uma coisa louca. Vocês vão entender. Uma coisa louca. A louca. Eu sou a louca, gente, Chamaram tá? Eu sou a louca. Peraí que eu tenho aqui a coisa. Eu acho que não tem mesmo. A anamnese da Alexandre. Então, vamos lá. Neste momento da minha vida, fico a pensar quantas bênçãos, quanto amparo recebemos diariamente. Isto mesmo, diariamente, e nem percebemos. A gratidão é muito grande de tanto amor e doação que recebemos de nossos amigos protetores. Passo por um período de vida em que não haja um dia sequer onde não percebo a proteção, a graça e o carinho de nossos amigos espirituais junto a mim. Acreditem, meus irmãos, nunca estaremos sós, nem nas trevas ficamos sós. Sempre teremos a proteção de Jesus, que apenas nos pede que, enquanto reencarnado neste lindo planeta azul, tenhamos proveito das lições da vida, transformando nossos corações, reforma íntima. Através da nossa sintonia diária, no orai e vigiai, vamos aprendendo a sermos menos egoístas, menos orgulhosos, agressivos e julgadores. O silêncio interior desperta nossa alma para a conscientização de nós mesmos. Daí, começamos a descobrir que o amor existe, a indulgência, a fraternidade e a piedade por nossos irmãos. Orai e vigiai, e não julgar o outro com os olhos da matéria e do primitivismo. Vamos orar para nos aproximar de Jesus. Vamos vigiar o que nosso silêncio de pensamento. Vamos vigiar para que nosso silêncio de pensamentos leve o julgamento para bem longe. Um dia de cada vez. E assim, com exercício diário, vamos nos descobrir, nos encontrar e começar a enxergar o outro com mais amor. E ainda melhor, enxergar Jesus dentro de cada um. Que suas vidas sejam prósperas e abençoadas. Eu assinei mas não é eu e mais alguém. Ó, agora o desenho. Nossa, eu acho que era eu com Jesus, gente. Porque eu acho que é tentando ter Jesus dentro do coração. Aí depois que eu entendi por que é para entregar o desenho depois, para conectar, né, a mensagem com o desenho. Esse aí. Agora, uma outra. Que a tua luz seja serena e tranquila em uma noite escura. Que de tua boca saiam palavras doces e fraternas, acolhendo a quem dirigir. Que a tua presença seja ansiada e desejada, mesmo que estejas em silêncio, apenas ouvindo. Que teu sorriso seja terno e brando, como um caminho a percorrer
de uma mãe como carinho a receber de uma mãe querida. Que teu braço nos envolva em luz, irradiando boas energias de vibração, transformando o problema em algo leve que vai passar. Que teu perfume nos lembre do amor e da paz que devemos conquistar. Que nós possamos, o nosso está entre aspas, que nós possamos, com o nosso aprendizado, sermos esta luz que transporta todas as boas vibrações e transforma o ambiente que for de trevas em luz. Seja luz, ame, ame e ame mais. Meu sonho, seu sonho. Ah, que lindo. Verão também. Uau! Deixa eu notar. Se ninguém tiver dono, eu quero. Olha. Se não tiver dono, ninguém tiver. É seu. Pronto, gente. Hoje foi. Tá aqui. Dois. Esses dois. Pessoal, então é isso. Muito obrigado a cada um de vocês pela presença, mais essa noite abençoada. Uma excelente semana, pessoal da internet. Gratidão, boa noite. E a gente retorna semana que vem com o nosso estudo, viu? Muito Obrigada. obrigado. Boa noite, Wellington. Boa noite a todos. Boa noite.